Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Dinheiro tem por título Talentos. A pobreza não é a criação do todo misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão de cultura. A escassez é o processo de aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam, as tendências no mundo de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a provação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmo nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes e, em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e do céu. Uma visão diferenciada dos talentos na lição do Emmanuel. É uma coisa que a gente vai perceber no estudo de Emmanuel, em primeiro lugar, né, quando a gente analisou aqueles 9 livros iniciais, que tem a característica de iniciar com um versículo bíblico e depois comentar, você vai ver que o Emmanuel ele tem a capacidade de pegar um único versículo e ter 3, 4 interpretações diferentes. Hoje ele vem fazer a mesma coisa com relação ao talento. E ele vem falar para a gente inicialmente que a pobreza ela não é criação de Deus, que ela vai existir em função da nossa ignorância. E a gente passou a ter um conceito diferenciado a partir desse livro com relação à prova da riqueza e da pobreza. Antes a gente falava prova da miséria, e a gente reviu esse conceito, porque a miséria é uma condição que não deveria existir aqui na Terra. Deveria existir só a prova da riqueza ou da pobreza. A miséria é uma criação do homem, existe em função da ignorância do homem. Porque a miséria, a gente pode chamar de miséria o quê? Você está sendo privado até do necessário. E a gente para ver na Lei de Progresso, lá no Livro dos Espíritos, que uma civilização de verdade não deixa nenhum dos seus membros ficarem na miséria. Está puxando a atenção, né? Puxando a orelha de cada um de nós, aqui, chamando a atenção de cada um de nós. E ele vem falar para a gente que há talentos distribuídos por todas as criaturas, mas já chama a atenção para a gente que os elementos do trabalho, eles são a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima aqui na Terra. Única fonte, única fonte. O ouro é talento que pode ampliar o progresso. A inteligência pode dar mais cultura. O ouro é o talento, nesse ponto, você conquistar, ter a capacidade de conquistar e depois de utilizar da maneira correta e de manter, é que seria o talento. Mas o que ele está querendo dizer para a gente é que ele pode sim ser utilizado como meio da gente estudar, da gente fazer até progresso com relação a comércios também, enfim. Aí depois ele fala, mas a escassez é um processo de aquisição de nobres qualidades. Porque quando a gente passa pela prova da escassez, a gente começa a ver realmente o valor do dinheiro,
a gente vai ter assim, umas visões assim, até interessantes. Eu estava conversando com algumas pessoas que têm poder aquisitivo alto, e elas falando assim, não, hoje quem tem poder aquisitivo alto não compra nada à vista. A pessoa compra a prazo e o dinheiro que ela tem o dinheiro para comprar à vista, mas ela compra a prazo e investe o dinheiro, aplica o dinheiro em alguma coisa, o dinheiro que sobrou, e aí vai pagando as prestações com o resultado da aplicação do dinheiro que teve aqui. Uma outra coisa interessante que me falaram também, né? Por exemplo, quando você vai comprar carro, por exemplo, você entra na concessionária e fala assim, o que você tem aí com taxa zero? Aí a pessoa fala o que tem, o que eu preciso para comprar, quanto que eu preciso dar de entrada? Preciso dar de entrada tanto. Ele vai arrumar um jeito por fora de não entrar nesses juros altíssimos que o mercado brasileiro oferece, mas procurar um jeito ou de fazer empréstimos mais facilitados se ele for funcionário público, tentar arrumar um jeito de pagar o menos possível a taxa de juros. Quer dizer, são talentos que a pessoa vai adquirindo conforme ela vai estudando a escassez. Então, através da escassez, a gente começa a ver qual é o melhor dia de mercado, a gente começa a ver qual é o dia que você vai comprar só carne, porque a carne está mais barata, qual é o dia só do sacolão. A gente começa a ter noção de preço das coisas e pesquisar mesmo. E isso vai dar, o que ele fala assim, nobres qualidades para quem aprende a servir. Porque a gente começa vendo para a gente, mas daqui a pouco a gente vai ver para o todo, para o coletivo. Daqui a pouco, até mesmo na administração de uma obra social dentro da casa espírita, a gente vai começar a ter essa noção de valores também, porque a casa espírita precisa o tempo todo de manutenção, de obra, o tempo todo de serviços também. E a gente vai ter essa noção de como fazer essa gerência. Aí depois ele fala para a gente, a alegria é fonte do estímulo, a dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. É difícil no início, dói no início, mas a gente começa a ver, peraí, tem gente passando por situação mais difícil ainda que está conseguindo. O que eu preciso? Eu preciso restringir aqui, de repente eu estou gastando mais aqui. E esse livro do Emmanuel está dando assim, uma visão para a gente de como a gente gerir, em primeiro lugar, as nossas economias, para daqui a pouco a gente se habilitar a gerir economias de uma instituição qualquer, pode ter ser mesmo uma instituição ainda dentro do nosso trabalho profissional, mas até chegar ao ponto da instituição dos recursos de Deus mesmo, os recursos que são utilizados dentro da religião. Então ele coloca que cada um de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo. Agora ele entrou no talento, segundo mesmo a visão do Cristo lá no Evangelho. Mas ele deu uma estendida aqui, né, no conceito de talento bastante interessante. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, em primeiro lugar, e ele fala, usa a compreensão para que a fortuna terrestre não te prenda. Olha bem, ele vai falar das duas provas. A fortuna não pode prender a gente nas teias da sovinice, os excessos de todos os gêneros. Mudou o nome para o que está no Livro dos Espíritos. E a carência não pode te encarcerar nas labaredas da rebeldia. Mudou o nome também. Lá no Livro dos Espíritos está queixas contra a providência. A prova da riqueza leva a gente aos excessos de todos os gêneros, a sovinice, e a prova da pobreza pode levar a gente às queixas contra Deus. A abastança que se desmanda no egoísmo é a aprovação que se perde na delinquência. E a aprovação que se perde na delinquência, enquanto se desamparadas por si mesmo das veredas do mundo. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, de a gente utilizar o máximo que a gente puder os nossos talentos para aproveitar as oportunidades de aprendizado, porque a gente vai perceber que essas oportunidades elas vêm para todo mundo. A questão é a gente saber aproveitar da melhor maneira e aprender com elas, mas querendo ou não querendo, isso não é questão de eu dizer assim, uma encarnação você vai ser rico e outra encarnação você vai ser pobre. Na mesma encarnação a gente pode ler, está rico, está pobre, está rico, está pobre, como teste. Eu me lembro de um milionário uma vez falando, ele disse, eu mesmo perdi tudo 4 vezes. E quando eu perdi tudo foi a excelente oportunidade de me conhecer, de saber quem eu sou de verdade e acabou fazendo fortuna de novo.
Muito obrigado, Emmanuel, pelas informações e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.